hoje nós vamos lá para Jó 3. E o tema desta noite, o lamento de um desesperado. Eu estava falando aos irmãos aqui antes de começar o culto, os irmãos da ministração do louvor, nós sempre oramos e eu faço um comentário da pregação. Eu falei, irmãos, esse é um dos textos mais desafiadores que eu já estudei para pregar. Porque nesse texto nós vamos ver um lamento, alguém desesperado. E as palavras que ele usou aqui não são palavras que são corretas, nós vamos entender isso. Ele está desesperado e ele expressa o que está no seu coração, mas ele não entendia o que ele estava dizendo. E a história do livro de Jó é a história de como ele consegue compreender, de certa forma, que Deus tem um plano, apesar de não entender exatamente qual é o plano. Então é a história mesmo de confiar no Senhor, com uma fé desnuda. Confiar no Senhor, mesmo não tendo nada em troca. Confiar no Senhor, mesmo não sabendo como seria o seu futuro. E isso é muito legal. Então nós vamos ver esse lamento de um desesperado. Jó 3, 1 a 26. Vamos ler o texto. O texto diz: depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse foi concebido um homem, que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz, que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante, aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria, amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz, e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse, e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria em mim descanso, como os reis. Desculpe, meus irmãos. Porque agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, como os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou como os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como o aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se esconde luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte, e ela não vem, que cavam e procuram dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo, e exultariam se achasse a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, em quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão, me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Vamos orar? Pai, nos ajude a entender essa passagem. É uma passagem que nós vemos o lamento de um homem que estava no caos, na dor, no desespero, de um servo do Senhor, mas que por um tempo fraquejou, sucumbiu à sua fraqueza e lamentou.
Que o Senhor nos ajude a entender e nos ajude também a praticar o que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Existe um filósofo chamado Albert Camus. Camus é um filósofo, um escritor que não é cristão. Ele é totalmente avesso à fé cristã. Ele caminha em prol aí de uma filosofia chamada existencialismo, e ele critica o Deus cristão, e ele também é envolvido com o Partido Socialista por meio de revoluções, ou foi envolvido porque ele já faleceu. Esse é Albert Camus. Mas em suas críticas ao cristianismo, ele escreveu uma coisa que é bastante interessante. Olha só o que ele escreveu. Apenas o sofrimento de Deus poderia aliviar a angústia do ser humano. Ele não está crendo no que ele está dizendo, ele não está falando a favor do cristianismo, ele está criticando o cristianismo. Mas ao criticar o cristianismo, ele traz uma fala que é genuinamente verdadeira. Apenas o sofrimento de Deus poderia aliviar a angústia do ser humano. E onde nós vemos isso? Em Cristo Jesus. Olha só que interessante. O livro de Jó, ele aponta de modo correto a finitude e a indignidade do ser humano, ou a finitude e a indignidade humana, e exige rendição total à soberania de Deus. O livro de Jó nos ensina isso. Nós precisamos nos render ao Deus que é soberano, e que ele nos fala que nós somos finitos, que nós somos indignos, mas que Deus tem o controle de todas as coisas. Esse é o livro de Jó. Mas por si só, o livro de Jó, ele talvez seja um fardo pesado demais para o sofredor. Imagine aquela pessoa que está no seu intenso sofrimento e lê Jó, lê só os 2 primeiros capítulos de Jó, e vê Jó como um exemplo extraordinário, alguém que perdeu tudo, que está ali, cheio de feridas no seu corpo, com um caco de telha raspando as suas feridas, e simplesmente diz que tudo ok, louvado seja o nome do Senhor. É um fardo pesado. Por isso que na semana passada, ao falar sobre o sofrimento de Jó, a segunda leva do sofrimento de Jó, eu falei fé em meio aos cacos. Eu poderia simplesmente expor o sermão da semana passada como integridade em meio aos cacos, porque ele manteve a integridade em meio aos cacos. Contudo, nós precisamos entender que ele só foi íntegro porque cria no Redentor. E ele não foi íntegro porque ele era bom, o melhor, o cara. Porque senão a gente vai ser levado à tentação de achar que nós podemos ser íntegros sem fé. Podemos suportar o sofrimento sem Cristo. E o texto de hoje vem nos mostrar que isso é impossível. Sem Cristo é impossível suportar o sofrimento. E Jó não suportou o sofrimento sem o seu Redentor. Ele precisou também de fé. Por isso, semana passada, fé em meio aos cacos. Então, o livro por si só é um fardo pesado ao sofredor. Então surge o Novo Testamento, surge a nova aliança, o Novo Testamento repleto de inimaginável consolo àqueles que confiam na soberania de Deus. E que consolo é esse? O próprio Deus soberano desceu e viveu na escuridão do mundo. Ele mesmo bebeu do cálice do nosso sofrimento até a última gota, e não fez isso para sua justificação, porque Cristo não precisava se justificar de nada. Cristo sempre foi perfeito, Cristo nunca pecou. Ele fez isso para a nossa justificação, ou seja, para suportar o sofrimento, a morte e a maldição dos nossos pecados, dos pecados que nós cometemos. Deus, ele se encarnou para sofrer em nosso lugar. Uau! Essa é uma citação do Tim Keller, desde lá do início daquele livro Dor e Sofrimento, como enfrentar a dor e o sofrimento. Então nós chegamos à simples conclusão que somente na cruz de Cristo temos a solução e o consolo pleno do problema do sofrimento.
Somente na cruz de Cristo temos a solução e o consolo pleno do problema do sofrimento. Se nós não olharmos para a cruz, nós não vamos entender nem Jó direito, porque a partir do capítulo 3 parece que ele muda drasticamente, deixou de ser aquele homem íntegro, e nem o nosso próprio sofrimento. Nós precisamos olhar para a cruz. Amém? Dito isso, vamos ver o que vimos até agora. Primeiro, o livro de Jó lida diretamente com o problema do sofrimento dos justos. Nós já vimos sobre isso, lida diretamente com o problema do sofrimento dos justos. Jó, mesmo sendo um homem íntegro e reto, temente a Deus, um servo do Senhor, como o próprio Senhor o apresenta, passou por um sofrimento inimaginável. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Então ele perdeu tudo aquilo que era importante para a sua vida. E mesmo sendo tentado pelo inimigo e por sua própria esposa a blasfemar contra o Senhor, a sua própria esposa vira para ele e diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele conservou a sua integridade. E eu já te disse que é pela fé. Ele conservou a sua integridade e não pecou contra Deus. O texto diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E uma segunda vez isso é repetido, quando ele está respondendo à sua esposa: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Até então ele não pecou, e ele não atribuiu ao Senhor nenhuma falta. O capítulo 3 ele também não atribui necessariamente ao Senhor nenhuma falta. Ele não está amaldiçoando o Senhor no capítulo 3, mas ele está falando contra ou amaldiçoando o seu nascimento. Mas de certa forma, a partir daí ele comete um erro, e nós vamos entender esse erro. Então, o livro não termina aí, e nós precisamos entender isso. O livro não termina no capítulo 2. E meus irmãos, se terminasse no capítulo 2, o livro seria um fardo para nós. Às vezes a gente só lê capítulo 1, capítulo 2, pula para o 42. E esse é um problema. Nós temos que entender o restante do livro. Então, Jó sucumbe ao desespero. E num contraste com o que foi narrado antes, é um contraste muito radical, Jó lamenta e amaldiçoa o seu nascimento. Vamos lá? Vamos ver isso? O lamento de um desesperado. Primeira coisa que nós temos aqui é uma frase que ele traz: eu não deveria ter nascido. Ele diz: pereça o dia em que nasci. Olha só, vou ler desde o versículo 1. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Observe que aqui há uma explicação do que está acontecendo. Depois do quê? Depois que os seus amigos chegaram. Isso já havia passado um tempo de seu sofrimento, como eu falei antes. Os próprios amigos tiveram que viajar para a região de Jó. Eles combinaram se encontrarem lá. Então passaram-se talvez até meses. Jó fala sobre meses de sofrimento. E então depois disso, depois de 7 dias dos amigos ali em silêncio, Jó não aguentou aquele momento constrangedor de 7 dias os amigos ali junto com ele sem falar nada. E ele começou a falar. E a sua fala foi o quê? De certa forma, ele teve autopiedade. O que eu falei até então, que o exemplo de Jó é um exemplo de alguém que não teve autopiedade até então, agora não. Agora ele fala amaldiçoando o seu nascimento e se colocando na posição de miserável. E depois nós vamos ver outras falas dele, tentando se justificar, tentando mostrar que ele é justo, mais justo do que talvez até o próprio Deus. E é isso que Deus vai repreender em Jó. Jó vai entender e Deus então vai restaurar a sua sorte no final. Então olha só, ele diz: pereça o dia que nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem, que aquele dia se transforma em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz, que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que a nuvem habite
sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Ontem nós tivemos um eclipse, mais ou menos isso, que tem um eclipse, que esse dia seja escuro, aquela noite que dela se apoderem dessas trevas, e que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Se tem uma coisa que nos traz alegria, é o dia do nosso aniversário. Dificilmente você vai encontrar alguém que não gosta do aniversário. E se você encontrar alguém que não gosta do seu aniversário, ora para essa pessoa, está precisando. Nós gostamos do nosso aniversário, dia de alegria, dia de festa, vamos comemorar a vida. O que nós fazemos? Parabéns para você, um bolo, vamos comemorar, vamos numa churrascaria, vamos nos encontrar. E ele está dizendo, não tem alegria no dia que eu nasci. O que ele está desejando no seu íntimo é o contrário, é a ausência de alegria, a tristeza no dia do seu nascimento. Quando nasce uma criança, nós nos alegramos, e ele está dizendo que esse dia não seja alegre. Sim, que seja estéril aquela noite, dia e noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Esse era o desejo do coração dele, o seu desespero. Ele não queria que o dia do seu aniversário, que o dia que ele havia nascido, fosse um dia alegre. E ele continua, e ele amaldiçoa esse dia. Ele diz, amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia. Ele não fala quem, mas parece que ele recorre até àqueles que fazem macumbas, bruxarias. Ele fala, amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia. Esses pagãos que ficam aí fazendo oferendas, que sabem instigar o Leviatã. Quem é o Leviatã? O Leviatã é uma criatura que nos aparece em Jó, que representa o mal. O Leviatã nas Escrituras Sagradas sempre representa o mal. Lá em Isaías é a figura da própria serpente, do inimigo, de Satanás. E o Leviatã aqui, às vezes é traduzido, algumas versões, como crocodilo, como um animal marítimo. E o judeu, ele tinha essa ideia de que o mar era o domínio do inimigo, o inimigo dominava o mar, por isso que lá em Apocalipse o dragão surge do mar, e o dragão então domina ali o mar, a besta surge do mar. Então ele está dizendo, aqueles que sabem instigar essa criatura do mal, amaldiçoem um dia. Ele está falando mesmo desses bruxos, dessas coisas místicas, que certamente existiam muito mais na época dele do que na nossa. Ou não, né? Porque hoje também existe muito. Vocês estão entendendo? O que está acontecendo aqui? O lamento dele foi tão profundo que ele errou. Ele está errado nisso daqui. Nós não podemos dizer que Jó estava certo nessas palavras, porque nós não podemos instigar coisas ocultas. Ele errou. Mas ele está colocando o seu coração ali, ele está falando ele não está se dirigindo diretamente aos seus amigos, mas os seus amigos estão escutando, e Deus está escutando, e depois o coração dele vai ser tratado. Externar é importante, porque ele vai ser repreendido, principalmente pelo Senhor, que os amigos não vão entender, e não vão repreender da maneira correta, mas o Senhor vai corrigi-lo, e vai colocá-lo no caminho correto. E olha só, escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, e que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. No final das contas, o desejo de Jó era o quê? Que ele não houvesse nem nascido. É isso que está sendo dito aqui. Eu nasci, o ventre da minha mãe não foi fechado, eu nasci e vi o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Ou antes, o versículo anterior dá a ideia de antes de nascer, porque eu não morri? Porque nasci para ver o sofrimento? Porque não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? No seu desespero, ele questiona até o seu nascimento. E o seu desespero intensifica. Ele continua e ele fala também que a morte é muito melhor do que a vida. No seu desespero, ele considera a morte como melhor do que a vida. Ele continua dizendo, porque se eu morresse, agora eu repousaria tranquilo. Interessante que ele tem uma concepção de morte como descanso. E é interessante isso. Então, se eu morresse, eu descansaria tranquilo, dormiria.
então haveria para mim descanso, não estaria aqui coçando as minhas feridas, não estaria aqui sentindo dor pela perda dos meus filhos, não estaria aqui na miséria. Como os reis e conselheiros da terra que construíram os seus mausoléus, eu estaria descansando nos palácios celestiais. Ou como os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata. Ou como um aborto oculto. Ele está falando sobre aquela criança, aquele nascituro que morreu e às vezes sem a mãe mesmo perceber que estava grávida. Naquela época nós não tínhamos métodos para saber da gravidez logo lá no início. Às vezes demorava um tempo para saber que a mulher realmente estava grávida. Então, como aquele aborto oculto, que ninguém às vezes nem percebeu. O texto não está falando que o aborto é correto. Ele está falando que ele não queria ter nascido. Essa é a ideia. Como aborto oculto, eu não existiria. Como crianças que nunca viram a luz. Crianças que nunca viram a luz também é um aborto. E olha que ele coloca crianças. Fetos são pessoas. Ou nascituros, que é a forma que nós chamamos crianças não nascidas. Então, como crianças que nunca viram a luz. Voz bonita, né? Meu sonho é ter uma voz dessa. Então, olha só, como crianças que nunca viram a luz. Ali, aí ele vai falar sobre a morte. Os maus cessam de perturbar. Ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande. O servo fica livre de seu senhor. É interessante porque ele tem aqui, de certa forma, uma ideia da morte muito interessante. E morte como descanso, morte que não distingue servo de senhor, morte em que aqueles que sofrem serão livres dos seus algozes, do capataz, por exemplo, aqui, morte onde os maus cessam de perturbar e repousam ali. Agora a gente tem que entender que isso só existe na morte dos santos, na morte daqueles que têm Cristo, porque a morte daqueles que não têm Cristo não é descanso. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que existe na morte duas realidades. Um é um descanso eterno, é um desfrutar da glória eterna. Não é um dormir eternamente, mas é um desfrutar da presença vívida de Deus, de louvores celestiais eternamente. E o outro é castigo eterno. Ranger de dentes, onde há só sofrimento. Então, ele está, na sua concepção, descrevendo o que seria a morte para um justo, para aquele que é crente no Senhor. Agora observe, ele, em sua concepção, ele traz essa ideia de que se ele tivesse morrido, ele repousaria tranquilo, em paz, e a morte era muito melhor do que a vida. E no versículo 20 a 23 ele continua: melhor é para o miserável a morte, porque ela não vem? É isso que ele está perguntando. Por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte? Ele estava esperando a morte e ela não vem, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo, eu me alegraria por um túmulo, mas não vem, e exultariam se achassem a sepultura. Estão vendo? O desespero dele é querer a morte. Jó não está falando hora nenhuma de suicídio. No desespero dele, ele não cogitou suicídio. Ele esperava que Deus o levasse. Ainda assim, ele mantém fé e confiança no Senhor. E é isso que ele está falando aqui. A morte não vem. Eu queria, mas não veio. Ele não está falando de suicídio. Apesar de que muitas vezes, no desespero, as pessoas cogitam isso, em tirar a sua própria vida. Jó, nesse caso, não pensou nisso. Mas olha só, e o seu lamento continua. E a última coisa que ele fala é: não há nada para mim além de dor. Olha aí o versículo 24. Em vez de pão me vêm gemidos, porque em vez de pão me vêm gemidos. E os meus lamentos se derramam como água. Em vez de comida, de pão, de algo que sacia, de algo que é delicioso, de algo que é prazeroso, o que eu tenho? Gemidos, lamentos. É aqui o momento que ele entrou na sua autopiedade. Lamentos.
O caos que eu temia me sobreveio, ó. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. O caos que eu temia me sobreveio, perdi tudo. E o que eu temo parece que está piorando, cada vez pior. Só me resta inquietação, angústia e desespero. Olha o versículo 26. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Você já esteve nessa situação? Aqui é o fundo do poço. Aqui, como eu falei semana passada, é só o caco. O fundo do poço. Ele só tem inquietação, só tem desespero. A dor é tremenda, é tremenda. E agora? Tem um hino do nosso cenário, o hino 108, que foi composto por um homem que perdeu suas filhas num naufrágio e depois perdeu os seus bens. Talvez a ordem seja o inverso, primeiro os bens, depois as filhas. E ele então para e escreve um hino. E o hino é: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jó estava no desespero, e ele não compôs aqui um hino belíssimo como esse, mas ele lamentou. E o que nós aprendemos com isso? O que nós levamos para casa disso? Quais são os princípios que nós podemos tirar desse texto tão difícil? Vamos lá? O que aprendemos com isso? Primeira coisa, não existe super-homens. Não existe super-homens. Só Cristo é o herói. Queridos, isso é muito importante para nós, porque se nós lermos só o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó, nós ficamos refém de pensarmos que nós precisamos, pela nossa própria força, suportar o sofrimento, e aí lá no sofrimento a gente não consegue, e se frustra. E Jó nos mostra sim um homem íntegro, que foi íntegro pela fé, mas um homem que também era homem, como nós, falho, pecador, e que lamentou, e que sentiu dor. E às vezes a gente fica com essa ideia de que existe super-homens. Eu já vi muitas pessoas falando para mim no momento de sofrimento: pastor, eu tenho que ser forte para todo mundo, eu estou só o caco, mas eu tenho que ser forte. E eu falo: não, você não precisa ser forte para todo mundo. Sim, a Bíblia nos orienta: sejam fortes e corajosos. Não entendam que isso não é uma exortação bíblica. Tenham coragem, sejam fortes, mas a nossa força vem do Senhor. É na nossa fraqueza que nós somos fortes. Não é isso que Paulo diz? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Cristo falou para Paulo. Então não existem super-homens. A Bíblia traz várias histórias de homens que não foram super-homens. O herói sempre é Cristo. Olha só, Elias, 400 profetas de Baal, fogo descendo do céu. Que experiência maravilhosa. Foi para o deserto e pediu a morte. Basta, Senhor, não sou melhor do que os meus pais. Tire a minha vida. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Lamentou, vários lamentos de Jeremias. Tem um livro de Jeremias, nós vamos finalizar lendo ele. Lamentações de Jeremias. Sansão. Sansão era o herói, né? Assim, assim, assim. Que não podia comer uva, mas ia para a cidade das parreiras. Que não podia pegar em animais mortos, mas comia mel de animal morto. Que não podia cortar o cabelo, mas falou para uma inimiga do povo de Deus para cortar o seu cabelo. Flertava com o pecado. O herói não é Sansão. O herói é Deus que usou um homem igual Sansão. Vocês estão entendendo? As Escrituras, meus amados, conta a história de pecadores, de homens falhos, de homens fracos, como Davi, o homem segundo o coração de Deus, que está lá no seu palácio, vê Batseba tomando banho, chama ela e ainda orquestra um plano para assassinar o marido dela. É o cara mais improvável do mundo para ser o homem segundo o coração de Deus, mas o é.
Por quê? Leia os Salmos que você vai entender. Como o reverendo Rodrigo nos falou na pregação dele no aniversário da igreja. Entenderam? A Bíblia nos conta a história, sim, de homens que buscaram o Senhor, de homens de fé, de heróis da fé, como está lá na galeria de Hebreus, mas de homens pecadores, falhos, como eu e como vocês, porque o herói é só Cristo. E mesmo Cristo sendo o herói, nós vemos que também Cristo chorou. Eu cresci numa cultura mais rural, onde uma das frases que eu mais escutei na minha infância é: homem não chora. Já viram essa frase? Vocês cresceram também nessa? Jesus chorou. E é o maior exemplo de homem. É o homem por excelência. Chorou quando viu a dor da morte dos seus amigos. Meus queridos, claro que eu não quero também levar ao extremo, né? Talvez hoje a gente precisa mais resgatar a masculinidade de homens fortes do que o contrário, porque nós estamos tendo a tendência de homens mais fracos. Mas o ponto é, se Cristo chorou, se Cristo na sua angústia se angustiou sem pecado, se voltou ao Pai, ao ponto de como se ele suasse sangue que caía sobre a terra, e nós que somos falhos, pecadores, que não temos toda a destreza, toda a capacidade do nosso Salvador. Por isso que antes de Cristo ser o nosso exemplo, Ele é o nosso exemplo também, Ele é o nosso substituto. Porque nós precisamos de um substituto. Não existe super-heróis. Ok? Você não é um super-herói. Você não é um super-homem. Eu não sou um super-homem. Pastor não é um super-crente, um super-santo. Não é. Os presbíteros não são, os diáconos não são. Todos nós carecemos da mesma graça. O herói somente é Cristo. Amém? Lá em Hebreus 4, 14 a 16, esse texto que está aí, é o texto que diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso nós podemos nos achegar junto ao trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia e socorro, em ocasião oportuna. Então nós temos alguém a buscar, nós temos alguém a recorrer, Cristo, o sumo sacerdote perfeito, o Filho de Deus que adentrou os céus e nos deu livre acesso ao Pai, aquele que nunca pecou e morreu em nosso lugar. Nós temos alguém, agora somente Ele nunca pecou. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus não despreza o lamento dos seus servos, apesar de que Ele repreende. Entenda que não desprezar não significa que Ele não vai repreender. Nesse caso aqui Ele repreende Jó, de uma maneira bem interessante. Jó, senta aqui, me ouve, eu vou fazer umas perguntas e você me responde. Onde estava tu quando eu fiz os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu criei os céus? Quando eu coloquei as estrelas nos céus? Quem é você, Jó? Eu sei que é dura essas palavras do Senhor, mas o que o Senhor está falando para Jó é: confie em mim. Agora, Deus não despreza o lamento dos seus servos. Ele responde. Capítulo 38 a 42 nós vemos essa resposta. E mais, depois da resposta, depois que Jó entende, depois que Jó expressa a sua fé em Deus, depois que Jó revela que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora, depois de toda essa experiência com o Senhor e com o sofrimento, os seus olhos viam Deus. Ele conseguia ter uma intimidade muito mais profunda com o seu Senhor, um amor muito mais íntimo com o seu Senhor. O Senhor o restaura quando ele orava para os seus amigos, quando ele orava em favor dos seus amigos, intercedia por eles. Então nós vemos que Deus não despreza o lamento dos seus servos, apesar de sim, Ele nos responde, às vezes duramente. Ele responde da maneira que nós precisamos escutar. Ele nos responde. Outra coisa que nós aprendemos: todos nós precisamos de Redentor, até os mais santos.
Jó 19, 25, o texto básico de toda essa série. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por que que Jó continuou sendo íntegro? Porque ele sabia que o Redentor dele estava vivo e por fim se levantaria sobre a terra. Ele já tinha uma perspectiva da vinda de Cristo. E nós precisamos também do Redentor. Nós temos que olhar fitamente para o autor e consumador da nossa fé. Quando o autor de Hebreus fala sobre sofrimento, ele traz uma nuvem de testemunhas, é assim que ele chama, que são os heróis da fé. Ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Abel, ele fala sobre todos os heróis da fé, ou quase todos do Antigo Testamento, alguns deles. E aí logo depois ele fala, ok, tendo essas testemunhas, não olhem para eles não, olhem para Cristo, tendo os olhos fitos em Cristo, tendo essas testemunhas, olhem com os olhos fitos para Cristo, o autor e consumador da fé de vocês, que em troca da glória suportou a vergonha e sofreu morte de cruz. Todos nós precisamos de um Redentor. E o que mais? Nós não iremos compreender nesta vida o propósito de tudo. Essa outra verdade desse texto. Eu pulei um versículo, não sei se vocês perceberam, versículo 23, olha aí. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que eu ainda continuo vivendo? Por que ainda há luz para um homem que não sabe o que vai acontecer, não sabe o que está acontecendo, o caminho lhe está oculto, e Deus o cercou? Por quê? O que Jó está questionando aqui? Jó está questionando que ele não entendia o propósito de Deus. Jó não tinha um livro de Jó. Nós temos o livro de Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo. E meus queridos, nós não iremos saber o propósito de todo sofrimento, de tudo que acontece. Por quê? Porque nós somos finitos. Porque nós não somos Deus. Nós não entenderemos o propósito de tudo. Tem coisas que realmente não têm respostas. Ah, mas por que aconteceu aquele acidente assim, assim, assado, aquela catástrofe? Por que está acontecendo essa guerra aqui e agora, etc. Por que tantas pessoas estão morrendo? Por que aquelas 40 crianças, bebês, foram decapitados? Eram inocentes? Nós não vamos entender. E qualquer tentativa de dar uma resposta pode ser fria, ou frívola, superficial, insensível. Certamente as mães daqueles bebês não querem ouvir que é porque os homens são maus e pecadores. Vocês estão entendendo? Olha só que interessante, olha essa citação. Essa citação aqui do Francis Anderson. Por que se concede luz a um homem cujo caminho é oculto? Francis Anderson diz, um dos méritos do livro é Jó ser levado ao contentamento sem nunca conhecer todos os fatos de seu caso. Se vocês entenderem bem, nós vamos meditar nas perguntas lá do capítulo 38, Deus não responde para Jó o porquê do sofrimento, Deus responde a Jó, e Deus responde a Jó o quê? Apontando a sua soberania. Onde estava tu quando eu criei o universo? Mas Deus não chegou para, deixa eu conversar aqui. Olha, eu estou fazendo você sofrer para você ser um exemplo para toda a geração dos meus servos, até o meu filho vir, para você representar o meu filho, ou apontar para o meu filho, porque meu filho vai vir e vai sofrer muito mais do que você. Eu estou te ensinando isso aqui para você crescer. Deus não falou isso para Jó. Deus não explicou com detalhes aquilo que hoje nós podemos ver em toda a revelação. Deus simplesmente diz, Jó, confia em mim, eu sou soberano, eu sou o Senhor da terra, confia em mim, você pode confiar em mim, eu sou um Deus de amor, um Deus benevolente, um Deus bondoso, um Deus sábio e um Deus soberano. Então Jó foi levado ao contentamento, capítulo 42 é isso, sem conhecer todos os fatos de seu caso. O teste só funcionaria se Jó não soubesse do seu objetivo. Deus lança Jó numa experiência de desamparo para que ele ingresse numa vida de fé desnuda, em que aprenda a amar a Deus por quem Ele é, não pelas bênçãos que Deus dava,
Fé desnuda. Ele aprende a amar a Deus pelo que Ele é. Deus parece dar esse privilégio a poucas pessoas. Olha que interessante. Uma vez que elas pagam um preço terrível de sofrimento pelas descobertas alcançadas. Mas parte da descoberta é ver o próprio sofrimento como uma das dádivas mais preciosas de Deus. Paulo entendeu isso. Ele diz: eu tenho prazer nas chagas, eu tenho prazer no sofrimento, eu tenho prazer em completar o que resta do sofrimento de Cristo em meu corpo. Paulo entendeu isso. E é um privilégio a poucas pessoas sofrer por causa de Cristo. E parte da descoberta é ver o próprio sofrimento como uma das dádivas mais preciosas de Deus. No fim do sofrimento, Jó não diz: agora eu entendo tudo. Ele nunca entende tudo. Ele vê Deus. E esse é o ponto. Irmãos, nós não precisamos entender tudo. Nós precisamos ver Deus. Nós não precisamos entender tudo. Nós precisamos ver Deus. Você já viu Deus? Talvez seja melhor Deus nunca contar a história toda da nossa vida. Nós precisamos ver Deus, não entender tudo. Amém? E por último, nós podemos ter esperança no Redentor e na sua misericórdia. Eu quero finalizar antes das aplicações com outro texto, um texto das Lamentações de Jeremias. Algo terrível também aconteceu no período de Jeremias. Por causa do pecado do povo, o povo foi destruído. Parte do povo foi levado ao cativeiro. Parte do povo foi morto ao fio da espada. E parte do povo ficou nos escombros, na Jerusalém destruída. Jeremias era um destes. E Jeremias, ele vai falar que algumas mães que outrora eram compassivas, agora estavam cozinhando seus próprios filhos para comer. A gente não consegue nem imaginar que cena terrível é essa. Para vocês verem o tamanho da angústia, o tamanho do desespero nesse período, que houve a destruição de Jerusalém. E ainda assim Jeremias escreve, bem no meio do seu livro das Lamentações, a seguinte palavra: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Jeremias estava precisando pregar isso ao seu coração, e às vezes nós precisamos pregar isso ao nosso coração. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam, mesmo que nós venhamos sofrer. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, e talvez ainda haja esperança. Se humilhe na presença do Senhor, e talvez haja esperança. Dê a face ao que fere, e suporte todas as afrontas. O Senhor não o rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O ponto é que Deus não tem prazer em trazer o sofrimento sobre as nossas vidas. Ele permite o sofrimento, Ele traz o sofrimento em sua soberania, inclusive por causa do pecado, que nós já falamos sobre isso, o pecado original, o pecado de Adão, quando o sofrimento amaldiçoou toda essa terra, porque Ele tem um propósito, mas Ele não tem prazer nisso. A Bíblia deixa muito claro que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Por isso que, se ainda que entristeça alguém, Ele terá compaixão segundo a sua misericórdia. Nós vemos isso em Jó. Jó sofreu, mas Deus restaurou a sua sorte. Por isso, meus irmãos, como praticar? Esse versículo tem que sempre estar nos nossos olhos, na nossa vista. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então, tem esperança, mesmo quando o caos é desesperador. Irmãos, eu sei que nós não estamos passando um caos igual o que Jó passou, mas eu sei também que a experiência de sofrimento é diferente para cada um. E talvez o seu sofrimento seja menor em proporção, mas tem ferido o seu coração até às vezes mais do que Jó.
E eu quero dizer para você que não importa o que você venha a sofrer, tenha esperança, mesmo quando o caos é desesperador. Olhe para Cristo. Não tente ser um super crente. Não é isso que Deus exige de nós. Sim, Deus nos exige ser fortes, corajosos, mas nele, firmes nele. Quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci, ele está dizendo que é na vitória dele que nós temos vitória. Então, não tenta ser um super crente. Nós não somos. Nós carecemos de um Redentor. Entenda a sua finitude, sua pequenez. Entenda que você é pó. E busque o Senhor. Busque o Redentor. Busque aquele que é o herói. É nele que nós temos a vitória. Nós cantamos isso. Nele nós temos a vitória. Não é em nenhum outro. Leve a Deus todo o seu lamento. Irmãos, nós podemos levar ao Senhor o nosso lamento. Claro que às vezes o nosso lamento pode trazer algumas palavras erradas, como de Jó. E o Senhor vai corrigir. A gente pode ficar tranquilo, Ele vai corrigir. Mas nós precisamos externar isso. Há salmos que nos ensinam a lamentar moderadamente no Senhor. Nós não podemos desrespeitar o Senhor, não é isso que eu estou falando. Não é para você chegar na sua casa e tentar brigar com o Senhor. Não, não é isso. Só Jacó pôde brigar com o Senhor e saiu vivo. Mancando, mas saiu vivo. Então não briga com o Senhor. Mas fale ao Senhor o que está no seu coração. E permita que Ele venha moldar o seu coração, corrigi-lo. Busque o Senhor em oração, em súplica, em jejum. Se derrame inteiramente. Encontre paz em Cristo. Olhe para aquele que sofreu em nosso lugar. Olhe. Aquele que sofreu toda a nossa dor. Infinitamente mais do que qualquer sofrimento que nós venhamos passar aqui. Para nos livrar do inferno. Olhe para Ele. Confie no Senhor, mesmo que você não compreenda todas as suas razões. Meus irmãos, nós vimos, nós não compreenderemos todas as razões do Senhor. Isso é impossível. Algumas nós podemos dar explicações. Sim, podemos. Mas somos finitos. Não entenderemos todas as suas razões. Mas fé é isso. É confiar no Senhor. Mesmo quando só há escuridão, a luz irá brilhar. Ame ao Senhor acima de tudo. Ame pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. O que nós precisamos é dessa fé desnuda. E talvez o sofrimento seja exatamente para isso. Eu estava falando de propósito, está aí. Desnudar a nossa fé. Uma fé que não seja baseada em bens, em riquezas, em prosperidade. Uma fé que se baseia, que se fundamenta apenas no fato de que Deus é bom, de que Deus é grande, de que Deus é Deus. Um amor tão profundo e tão íntimo, independentemente daquilo que Ele pode nos oferecer. Você quer um relacionamento assim? Vê se não é o que nós desejamos no nosso casamento. Às vezes nós casamos ou nos relacionamos pensando no que o outro pode nos ajudar. Mas e quando o outro não nos oferece nada? Acaba? Não acaba. Casamento é isso, não pode acabar. O que acontece? O amor cresce. Porque agora você é desafiado a amar, não porque o outro está te dando algo, mas mesmo sem o outro te dar nada, você ainda ama o outro e serve Ele e se dedica a Ele. Isso é um amor. É isso que Deus quer gerar no nosso coração. É isso que nós aprendemos em Jó. E é isso que nós devemos pedir ao Senhor. Uma fé desnuda, um amor puro. Que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça e ore.